Gostaria de chamar o pastor Guilherme aqui na frente. O pastor Guilherme, ele é pastor da PIB de Aquiraz, ele é graduado pelo CIBIMA, ele tem mestrado em Teologia Sistemática e ele é professor de Grego e Linguística aplicada ao Novo Testamento no Instituto Abby Clark, é isso, né? Ele também é casado com a Bruna. E eu gostaria de orar, ele é um homem de Deus, tenho tido muito prazer em conhecer ele e ele vai estar falando aos nossos corações agora. Oremos. Senhor Deus Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado pela sua oportunidade, Pai, de estarmos ouvindo a Tua palavra. Senhor, te encomendo nas Tuas mãos o pastor Guilherme, que ele não fale, Senhor, nada do coração dele, mas que ele fale a Tua palavra. E prepara o coração, Senhor, de cada um para receber a palavra, Senhor, que Teu Santo Espírito possa se mover aqui, Senhor, porque se depender da força dos Teus servos, Senhor, nada vai acontecer, mas contigo nós somos poderosos, Senhor. Ajuda Ele a ministrar a palavra com habilidade, que nós saiamos daqui, não como os mesmos, mas transformados pela Tua palavra que é poderosa, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Sem muita demora, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo. Obrigado. 2 Timóteo, nós vamos fazer a exposição do capítulo 1 e do capítulo 2, e à noite nós vamos fazer a exposição do 3 e do 4. 2 Timóteo, capítulo 1, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 1, depois nós vamos expor também o 2, à noite 3 e o 4. Vamos orar mais uma vez, baixe sua cabeça. Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Deus meu, rocha nosso. É isso que nós pedimos, amém. Imagine que você tem uma responsabilidade muito grande em várias igrejas, e você mora, na verdade, você nasceu há muito tempo atrás, no primeiro século, e você tem uma responsabilidade muito grande de não deixar que heresias entrem na igreja, de não deixar que irmãos se percam, de não deixar que muitas coisas ruins aconteçam na igreja. Imagine que você já está na sua idade avançada, e que você está preso agora, e que dali você sabe que não vai durar muito, porque você vai morrer em breve, comido por leões, ou tendo a sua cabeça decapitada, e muito em breve você vai partir. Você tem nas suas mãos um papiro, uma folha de planta, e você tem a oportunidade de enviar uma carta para o seu filho na fé, para alguém que você sabe que pode dar continuidade à tua obra, aquilo que você iniciou. E você então pega a pena, pega a tinta e começa a escrever, e eu quero que você imagine o que você escreveria. O que seria, ou quais seriam as suas últimas palavras para ele? Ou seja, o que você teria no seu coração, sabendo que os últimos dias da sua vida estavam próximos, e de que a pressão no cristianismo, que era a sua responsabilidade, iria aumentar, perseguições iriam aumentar, e agora você está partindo, preocupado com a igreja. O que é que você escreveria nas suas últimas palavras? Agora imagine que você não é o que vai morrer, mas o que vai receber essa carta. Imagine agora que você não é mais um senhor, uma senhora de idade, mas você é um jovem. E de repente você fica sabendo que o seu discipulador está prestes a morrer. E que ele é um cara extraordinário, mas que está partindo. Imagine que você está na sua casa, você morre de medo de falar, morre de medo de pregar o evangelho, morre de medo de tudo. Tem medo das pessoas, tem medo da igreja. Imagine que você sabe que agora vai ser com você. Que já já, você, o discipulador, não estará mais ali, e agora ficará só você. Esse é o contexto da carta de 2 Timóteo. Paulo está nos seus últimos dias. Paulo está preso. Ele diz para Timóteo, no final da carta, ele diz: Timóteo, eu estou partindo. O dia da minha chegada está próximo. Já já eu não vou estar mais aqui. Ele começa a escrever isso. E ele diz assim:
Vem me ver depressa, Timóteo. Vem me ver porque eu acho que não vai dar tempo. E ele diz assim, Timóteo, traz a minha capa. Por que traz a minha capa? Porque era tempo de inverno. E ele diz assim, traz a minha capa, traz os meus livros, traz os meus pergaminhos, provavelmente os esboços da pregação de Paulo. E ele dizia, eu quero te ver, Timóteo. Eu quero te abraçar. Eu quero estar contigo nos meus últimos dias. Agora você imagina que quando o texto diz que ele entregou e estava fazendo essa carta no inverno, significa que de onde Paulo estava para onde Timóteo estava, a carta ia demorar mais ou menos 1 ano para chegar. Agora imagine, 1 ano para chegar e Paulo quase morrendo. Tudo indica que quando essa carta chegou nas mãos de Timóteo, Paulo já não estava mais vivo. Timóteo já estava lendo as suas palavras póstumas. Imagine agora que Timóteo sabe que o seu melhor amigo morreu sozinho numa prisão, com frio, sem os seus livros, mas ele deixou uma última carta. Qual era o peso dessas? Quais seriam o peso dessas palavras para você? É isso que é 2 Timóteo. E uma das coisas que Paulo sempre fala nessa carta para Timóteo, as últimas palavras de Paulo, o que ele vai repetir sempre em toda 2 Timóteo, é um termo chamado guarda o bom depósito. Ele repete isso várias vezes na primeira carta, mas ele torna a repetir isso também na segunda carta. Guarda o bom depósito. E a pergunta que a gente tem que fazer é, o que é esse bom depósito e o que tem dentro desse bom depósito? Porque se Paulo vai escrever as suas últimas palavras, e o que ele mais fala é guarda o bom depósito, isso deve ser muito importante. E a ideia do depósito é que existe ali uma caixa e algo está dentro. No contexto de 2 Timóteo, o que está dentro é o Evangelho. E o que é a caixa? As Escrituras. Então ele está dizendo, se você perde a caixa, as Escrituras, você perde o Evangelho. Então ele vai falar sempre, é por isso que nessa carta diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, se mantém nas palavras que eu te ensinei, porque a ordem dele é, guarda o bom depósito. Aí você pode perguntar, pastor, mas isso é muito simples. É muito fácil guardar o bom depósito. Hoje em dia, muito mais. É só pegar uma câmera, pedir para os pastores gravarem o que é o Evangelho, a gente guarda em terra, e aí, sei lá, se alguma coisa estourar no mundo, sei lá, se ET chegar por aqui, não acredito nisso, né? Mas é uma brincadeira. E sei lá, aí a gente tem guardado. Mas não é isso. Você vai ver ao decorrer da nossa exposição que guardar o Evangelho não é só uma questão mental. Não é só saber sobre o Evangelho. Como é que nós podemos guardar? E aí deixa eu dizer uma coisa. Por que essas últimas palavras? Por que Paulo separou essas últimas palavras? Guardar o bom depósito. Porque Paulo tinha um senso e uma responsabilidade para a próxima geração. Sabe, irmãos, principalmente os irmãos mais velhos que estão aqui, é sua responsabilidade saber que você tem um legado para passar para frente. O legado do Evangelho. Aos pais, pai e mãe, é sua responsabilidade passar o legado do Evangelho. E muitas vezes nós não temos esse senso de compromisso. Paulo tinha um senso de compromisso tão absurdo com relação a isso, que as suas últimas palavras foram sobre isso. Então, como é que nós guardamos o Evangelho? Como é que nós guardamos o bom depósito? Vamos iniciar então no capítulo 1, e aí a gente vai ler e leia comigo a partir do 3. Ele diz, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como os serviram os teus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas. Olha, agora frise isso na sua mente. Desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Vamos parar aqui um pouco, imagine que coisa bela. Olha, imagine Timóteo lendo isso. Eu quero muito te ver, cara. Eu quero te abraçar, eu oro por ti todo dia. E eu lembro, Timóteo, das tuas lágrimas. Eu lembro quando a gente fazia aquelas missões, aquela que eu quase morri, aquela que uma víbora quase me matou. Que loucura, Timóteo. Eu lembro delas com lágrimas nos olhos e eu quero te ver.
São os meus últimos dias e a última pessoa que eu quero presenciar é você. Imagina Timóteo lendo isso. Então imagine esse jovem agora lendo o restante da carta. E agora ele sabendo que ele tem que guardar o bom depósito. Qual é a primeira forma de guardar? Qual é a primeira forma? Verso 6. No verso 6 ele diz: por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A primeira forma de guardar o bom depósito, guardar o evangelho, tem a ver com não deixar a chama do coração se apagar. E nós devemos ter isso muito claro na nossa vida. Porque não adianta termos uma teologia sistemática aqui decorada. Se o nosso coração se esfriar, nós vamos perder o evangelho. Não basta ter o evangelho simplesmente gravado em fitas. Se ele não tiver no nosso coração, Paulo está dizendo a Timóteo, mantenha viva a chama. Quantos irmãos iniciaram a sua vida cristã com fogo no coração? Eles estavam nos cultos, eles eram alegres em missões, eles eram alegres em servir, eles estavam dispostos a servir. Mas no decorrer do tempo da sua vida cristã, eles se tornaram apenas crentes de banco, eles só vêm para a igreja para consumir. Se ele está à igreja, ninguém sente a falta dele, porque ele não faz diferença no meio da igreja, ele é só um mero visitante há mais de anos, porque o coração dele está frio. Quantos irmãos iniciaram a fé com o coração quente e hoje já não querem nem mais se envolver na igreja, porque não querem, simplesmente não querem. Sabe o que foi que aconteceu? A chama se apagou do coração. Sabe o que foi que aconteceu? Essa pessoa perdeu a chama do evangelho. É por isso, irmãos, que a primeira forma de guardar o evangelho é mantendo viva a chama do nosso coração. Nós temos exemplos de vários teólogos, grandes teólogos, que fizeram aí grandes livros, bem controversos, como Karl Barth, por exemplo. Karl Barth teve um caso com a empregada de sua casa. E ele quis justificar teologicamente que não tinha problema dele ter ela, a empregada, e a mulher na mesma casa. E eles moravam juntos, os dois. Ele era um teólogo bem conhecido, Karl Barth. E você pergunta, o que foi que aconteceu com esse cara? Um cara com tanto conhecimento teológico. É porque a chama se apagou, a chama se esfriou. E aí deixa eu perguntar para você uma coisa. Você não precisa responder. Como vai a intensidade da chama no teu coração? E aí você pode dizer, pastor, eu não sei. Então deixa eu te dar um termômetro, tá? Como vai a tua vida com a igreja? Como vai a tua vida de oração? Esse é um bom termômetro. Porque não adianta dizer, pastor, mas eu amo a Deus. É estranho o nosso amor às vezes, não? A gente ama a Deus, mas não ama as coisas de Deus. E João diz claramente, aquele que ama a Deus deve amar os seus filhos. E às vezes a gente fica com a desculpa de que amamos a Deus, mas o nosso amor é meramente um amor, um amor piegas, um amor meramente humano por Deus, e a gente não mostra isso em nada. Como vai a chama do nosso coração? Será que tem se apagado? E aí deixa eu te dizer uma coisa, terminar a carreira é tão difícil, e o problema é quando a gente está terminando a carreira, já estamos com os nossos dias avançados, e olhamos para o nosso coração, e já não encontramos chama nenhuma ali, para passar para a próxima geração, depois que morrermos. Mantenhamos viva a chama, essa é a primeira forma de guardar o evangelho. A segunda, veja a partir do verso 8 e do verso 9 e 10, diz o seguinte, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Qual é a segunda forma de mantermos vivo o Evangelho? Sofrendo pelo Evangelho, estando disposto de sofrer pelo Evangelho. Olha o que ele diz, não se envergonhe de mim, não se envergonhe. Ele diz várias vezes isso, verso 12, por essa causa eu também sofro.
ou seja, manter viva a chama do Evangelho, mas segundo, está disposto a sofrer pelo Evangelho. Quantas pessoas não estão dispostas a sofrer pelo Evangelho? Queridos, imagine uma coisa, imagine se hoje estourasse uma perseguição física aí. Você acha que teria muitos que abandonariam o Evangelho para não sofrer fisicamente? É óbvio. É claro. Aconteceu já isso. Quando a igreja foi perseguida no segundo século, do primeiro para o segundo século por Trajano, foi o maior movimento de apostasia que teve nos 4 primeiros séculos. Porque as pessoas não queriam sofrer fisicamente. Você escuta muitas histórias dos mártires, que durante o sofrimento mantiveram viva a fé, mas isso não foi a história da maioria. E você acha que hoje seria também assim? Eu não tenho dúvida. É por isso, se você quiser guardar o Evangelho de fato, nós temos que estar dispostos a sofrer pelo Evangelho, a estar com o coração pronto para sofrer pelo Evangelho. Então, se a primeira forma é manter viva a chama, a segunda forma é estar disposto a sofrer pelo Evangelho. Agora, olha o que ele diz do verso 12. Por essa causa também o sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar. Terceira forma de guardar o Evangelho é ter convicções pautadas no Evangelho. Vou dizer de novo. A primeira forma é manter viva a chama. A segunda forma é estar disposto a sofrer pelo Evangelho. E a terceira forma é ter convicções pautadas no Evangelho. Ele diz, vamos ler mais uma vez o verso 12. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Tem pessoas que são muito bem informadas sobre o Evangelho, mas não têm convicção nenhuma do Evangelho. Tem pessoas que sabem muito sobre teologia, mas não têm convicção daquilo que creem. Nunca esqueça disso. Existe um grande espaço entre saber algo e ter convicção de algo. Ser informado de algo não é a mesma coisa de ter convicção de algo. E hoje as pessoas estão perdendo a sua convicção. E hoje nós estamos perdendo a convicção do que a gente crê. É por isso que hoje é sempre assim. Não, eu sou cristão e alguma coisa, que nem eu falei ontem. Eu sou cristão e aquilo. Não, eu sou cristão e quanto a isso eu sou outra coisa. Parece que sempre tem que ter alguma coisa para completar a identidade. Sabe o que é isso? Perda de convicção do que você crê. Hoje para o mundo ter convicção é ser arrogante. Hoje para o mundo ter convicção é de alguma forma ser uma pessoa altiva. Olha a convicção que essa pessoa tem. Mas não caia nesse conto da carochinha, sabe por quê? Porque ter convicção é uma pessoa que sabe a verdade. Assim, cuidado, irmãos. Principalmente com os ataques com relação à mídia. Quando os crentes começam a perder convicção de alguns pecados até. Será que é pecado mesmo o aborto? Será que é pecado mesmo o homossexualismo? Será que é pecado mesmo? Sabe o que é isso? A erosão da convicção. Assim, guardar o Evangelho é primeiro manter viva a chama, estar disposto a sofrer pelo Evangelho e manter viva as suas convicções. Convicções. As pessoas têm medo de convicções. As pessoas têm medo de crentes convictos. Existe uma carta de Plínio, no primeiro século, onde ele envia uma carta para o governador Trajano. E quando ele envia essa carta, ele diz o seguinte: Trajano, é o seguinte, eu fiquei sabendo que você está com muito medo dessa seita chamada Crestos, que é a seita de Cristo, ele chamava de Crestos. Na verdade é assim, todos os historiadores antigos, eles chamam de Jesus de Cristo, não de Cristo. Ele diz assim, eu estou sabendo que você está com medo deles. Eu quero dizer uma coisa para você, não tenha medo. Eles não fazem nada, eles ficam só orando. São pessoas convictas, mas eles são muito simples. Não tenha medo. Deu 3 meses depois, Plínio mandou uma outra carta. Trajano, se você não eliminar esses cristãos, eles vão eliminar a gente. E todos os nossos templos vão estar fechados. Acabe com eles. Ou seja, o que os cristãos fizeram de diferente? Nada. Eles amavam uns aos outros, eles faziam os cultos deles simples. No primeiro momento não põe medo em ninguém, mas gente convicta põe medo sim em outras pessoas. E aí o que foi que aconteceu? A profecia de Plínio se cumpriu, não deu 30 anos e todos os templos de Roma estavam fechados, porque todos tinham virado igreja. Sabe o que é isso? Crentes convictos, crentes com convicção. Eles não são apenas informados sobre o Evangelho, eles são convictos daquilo que eles creem.
Assim, qual é a quarta forma de manter viva, de guardar o Evangelho? Veja comigo no verso 13 e no verso 14. Ele diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito que habita em nós. Eu quero que você frise aí, principalmente você que está anotando, o termo, o modelo da sã doutrina. O que é um modelo da sã doutrina? Não é só ter uma confissão de fé, não seria só isso. Modelo da sã doutrina aqui é o seguinte, eu chamo isso de matrix. O que é uma matrix? É como se fosse uma forma, onde aquilo que é colocado tem que caber ali. O que é então modelo da sã doutrina? É uma forma, um modelo, onde qualquer ensino deve ser colocado ali. Então o que é que Paulo está dizendo? Timóteo, faça o seguinte, não perde de vista o modelo. Mantenha em vista essa forma e coloca qualquer coisa, ensino nessa forma. Eu vou colocar esse exemplo prático para você. Muitas pessoas hoje gostam de pregadores, não por aquilo que eles falam, porque às vezes eles não estão nem ligando por aquilo que eles falam. Ou se é por aquilo que eles falam, as pessoas não têm um senso crítico de colocar o que eles estão falando dentro da forma do Evangelho. Ou seja, será que durante essa pregação Deus está sendo exaltado como Deus? Será que Deus está sendo colocado como soberano ou o homem é soberano? Será que durante essa pregação o homem está sendo colocado no seu lugar como pecador e necessitante de Cristo? Será que Jesus é o salvador da história ou o próprio homem é o salvador da história? É por isso que nós temos muitos pregadores coaches por aí hoje, arrebatando multidões, porque as pessoas não querem colocar o ensino deles à prova no modelo da sã doutrina. Existe um livro que eu produzi junto com Iago Martins e Pedro Pamplona, que chama Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coach. E um dos nossos maiores argumentos no livro é o seguinte: o problema da teologia do coach não é o que eles falam somente, é o que eles deixam de falar. A gente notou que em quase 99% das pregações desses caras, eles falam do amor de Deus. Aí alguém pode dizer, tá aí pastor, vocês é que estão sendo muito bestas, eles falam do amor de Deus. Mas sabe o que é estranho? Em nenhum eles falam da santidade de Deus. Em nenhuma pregação eles mostram o pecado do homem e chamam o homem ao arrependimento. Ou seja, é como se esse ensino ele não coubesse no modelo da sã doutrina, porque falta coisa. É como se você estivesse tentando colocar uma forma redonda numa quadrada, não está encaixando. Aí as pessoas se deliciam, as pessoas dizem, não pastor, mas ele me fez chorar. Irmão, corta cebola, dá o mesmo efeito. Entendeu? E assiste um filme romântico também dá o mesmo efeito. Às vezes até é melhor, a sensação boa. Não pastor, é porque aquele pregador me faz rir. Eu me acabo de rir, eu saio tão leve dali. Então meu irmão, vai para um show de comédia. Também faz o mesmo efeito. Às vezes até melhor, porque às vezes as piadas são tão bestas. Então o que eu quero dizer para você? Qual o teu senso de ouvir esses pregadores? Eles estão seguindo o modelo da sã doutrina? Então preste bastante atenção nisso. Se a gente quiser guardar o Evangelho, a gente tem que manter o modelo da sã doutrina. Agora, qual é a quinta coisa? Vamos lá, para o verso 15 e 18. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Ele está dizendo assim, Timóteo, se você quiser guardar o Evangelho, faz o seguinte, Timóteo, mantenha uma linha clara entre os detratores do Evangelho e os promotores do Evangelho. Não perde essa linha. Então hoje as pessoas elas conseguem escutar um Dr. Augusto Nicodemos da vida e depois vão escutar, sei lá, um pregador totalmente aleatório que fala só besteira e ela diz assim, mas é maravilhoso. Qual é o senso crítico dessa pessoa mais uma vez? Será que ela consegue manter uma linha clara em quem são os promotores do Evangelho e os detratores do Evangelho? Ou você está mais ligando para o efeito antropológico e emocional que a pessoa causa na sua vida e não transformação real? Assim, ele está dizendo, mantenha uma clara linha entre detratores e promotores. Sexta forma de guardar o Evangelho. Veja comigo o capítulo 2 agora, 1 e 2. Capítulo 2, verso 1 e 2. Portanto, você, meu filho,
Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Qual é a sexta forma que nós temos de guardar o Evangelho? Transmitindo o Evangelho. Vou dizer de novo para você nunca esquecer disso. Você pai, você mãe, sabe qual é a melhor forma de você guardar o Evangelho? É transmitindo aos teus filhos. É transmitindo à tua casa. É por isso, querido, que cristãos que não têm um ímpeto nenhum de transmitir o Evangelho, sabe o que eu acho no coração, de verdade? Se ofenda não, se quiser se ofender também, eu não tenho problema com isso não. Mas às vezes é porque não tem convicção nenhuma mais. Tanto faz, tanto fez. Eles têm mais convicção política do que convicção do Evangelho. Eles conseguem mais entrar em uma discussão na política do que discussão sobre o Evangelho. Sabe por quê? Porque já enfraqueceram as convicções do coração. E não tem mais coragem nenhuma de transmitir o Evangelho. Se perdeu em si mesmo. Então, qual é a sexta forma que a gente tem de guardar o Evangelho? Transmitindo o Evangelho. Transmitir para os outros. Para a gente terminar então, vamos entrar aqui no capítulo 2. Então nós temos 6 formas de guardar o Evangelho. E assim o bom depósito. E agora, é como se Paulo tivesse Timóteo, eu disse essas 6 coisas, agora segura aí. Porque agora eu quero te ensinar algo a mais. E o que é que ele vai ensinar agora, Timóteo? Atenção, ele vai ensinar Timóteo agora sobre manter o foco. Manter o foco. Sabe por quê? Porque nós vivemos num tempo de desatenção. As igrejas fazem tudo, menos ser igreja. Muita desatenção. As pessoas querem entrar em tudo, menos o foco no Evangelho. E agora Paulo vai dizer para Timóteo, mantenha o foco. Mantenha o foco em quê? Vamos ver rapidamente, verso 3 ao verso 7. Quero que você observe as metáforas que ele usa. Suporta comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. O que é que ele está dizendo agora? Mantenha o foco, Timóteo. E o que ele está dizendo aqui com essas 3 metáforas? Principalmente a do atleta. Timóteo, a corrida não é só sobre o início. A corrida tem a ver com o final também. Então, mantenha o foco na perseverança. Irmãos, é muito fácil começar as coisas. É muito fácil começar um projeto de leitura anual. É muito fácil começar muitas coisas da nossa vida. Pais, as mães estão aqui. Mas sabe o que é o difícil? É terminar a carreira, sendo fiel ainda a Deus. Então observe o que ele está dizendo. Timóteo, foco na perseverança. Porque muitas coisas vão te tirar do foco. Porque muitas coisas vão te afastar do foco. Então, irmãos, hoje, em vez da gente ficar brigando por questões secundárias, questões que dividem o mundo, vamos lá, a gente precisa focar no que importa, focar na perseverança. Como vai a corrida do teu coração? Será que você sabe mais como vai a corrida do coração do irmão do que do seu? Como vai a corrida do nosso coração? Então, foco na perseverança. Mas não só isso, ele também vai dizer no verso 14 até o final do 21. Vamos ler. Verso 14, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro de que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Verso 16, olha que interessante. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez para a impiedade. Irmãos, o que é que ele está dizendo aqui? Mantenha o foco na perseverança e agora mantenha o foco nas verdades centrais do Evangelho. Tem gente que se divide por tudo. Tem gente que se divide em partidos por tudo. E com relação àquilo que importa, que é o Evangelho, já não estão nem aí. É por isso que a igreja tem que tomar muito cuidado para não ser uma mera religião reativa. O que é uma mera religião reativa? Eu falei isso ontem à noite. A igreja é sempre dizendo para os outros que não é.
Nós não somos homofóbicos, nós não somos isso, nós não somos aquilo. Ou seja, o mundo está sempre colocando as pautas dele e a gente está sempre só respondendo o que nós não somos e não tem oportunidade nenhuma da gente dizer o que a gente é. Então a gente virou uma teologia reativa, enquanto a gente não consegue colocar o que a gente é de verdade. Qual é o reino de Deus? Que não é só uma religião de regrinhas, que é algo muito maior. Mas se a gente se perder nisso, a gente vai perder o foco do que é central, irmãos, do que importa, do Evangelho. E isso é uma maneira de perder o Evangelho, é se perder em coisas que não importam para a igreja. É como eu lhe falei, hoje muitas igrejas são tudo, menos igreja. São clube social, é para a pessoa se sentir bem, não há confrontação de pecado, não há disciplina séria. Aí vem o movimento dos desigrejados. O movimento dos desigrejados é maravilhoso. Vão ficar em casa assistindo vídeo. Sabe por que existe desigrejado? Porque eles têm medo do compromisso da igreja local. Porque a igreja local vai ter que ter compromisso. Igreja local é compromisso para ouvir a exortação do irmão. Não, ninguém se mete na minha vida. Então não seja igreja, querido. Então rasgue da Bíblia as metáforas de família, de exortar uns aos outros. Rasga. Sabe por quê? Porque nós devemos levar a sério as verdades centrais. Nós devemos levar a sério o que Deus deseja para a sua igreja. Assim, Paulo está dizendo, foque nas verdades centrais. E por último, ele vai dizer no verso 22 a 26. Foque na pureza do teu coração, Timóteo. Não se perde em imoralidade, Timóteo. Cuidado com a imoralidade do coração. Olha o que ele vai dizer. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O que ele está dizendo, Timóteo? Cuidado, Timóteo, não se mete em briga. E hoje na internet é assim, né, irmão? Você já viu os comentários? Eu faço vídeo na internet, irmãos, e eu já coloquei, foi um filtro de comentários. E é interessante como a pessoa ela é ofensiva na internet. E é como eu falei aqui no primeiro horário. Tem vezes que eu vou olhar os vídeos de teologia na internet, eu vou ver os comentários. Caramba, esse cara aqui está esculhambando o vídeo. Aí eu disse, e ele é crente. Deixa eu ver se é da minha igreja. Eu morro de medo, irmão. Eu já olho assim, eu digo assim, deixa eu entrar no perfil dessa pessoa aqui, porque senão vai ser mais um disciplinado na minha igreja. Mas eu fico olhando como os cristãos agem como não cristãos na internet, né? Olha, deixa eu te dizer. Textão. Perde meia hora do dia com textão, brigando, esculhambando. Sabe o que Paulo olharia para isso? Essa pessoa se perdeu no caminho. Ele está lutando a batalha errada. Ele está gastando força com a batalha errada. E aí ele fica todo descontrolado, brigando por tudo. Acaba o almoço da família por questões que não importam, em vez de focar naquilo que importa, que é ser a igreja. Se você quiser ser outra coisa, é melhor você ir para outra coisa. Mas ser igreja é ser igreja mesmo. Do jeito da igreja. Na singularidade que a igreja é. Sendo cristão de verdade. Não cristão em alguma outra coisa, mas sendo cristão. Assim, a última coisa que Paulo diz para Timóteo aqui nesse capítulo é: mantenha a pureza do coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, que essa palavra ela encontre não um coração que busca se auto-justificar, mas um coração disposto a mudar, disposto a ser transformado pelo Teu Espírito. Nós sabemos da nossa responsabilidade, Senhor, mas nós sabemos que tudo isso só pode ser operado pela graça, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, todas provindas do Teu Espírito em nós. Então nós precisamos de Ti, Senhor. Não nos deixa nos perder no caminho. Não nos deixa, Senhor, nos perder com coisas que não importam. Nos mantém focados no que importam, Senhor. Porque a corrida já é tão difícil. Nossa estrada, como Teus discípulos, não é fácil muitas vezes.
Então, Senhor, não nos deixe nos perder no caminho, mas nos mantém firmes, correndo como atletas que sabem muito bem o que querem. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.